Pare tudo por um instante e preste atenção no agora. Esse momento exato em que você está ouvindo a minha voz. Você sente que ele existe? Não sente? O passado já foi embora, o futuro ainda não chegou. E você está aqui, montado nessa fronteira fininha chamada presente, deslizando junto com ela em direção ao amanhã. Essa é a experiência mais básica que um ser humano pode ter. Mais básica que ver, mais básica que ouvir. É a sensação de estar no tempo. E agora eu preciso te contar uma coisa desconfortável. A física moderna, a mesma física que acerta a órbita de sondas espaciais com precisão de centímetros, olha para essa sensação e diz, com toda a calma do mundo, isso que você sente talvez não corresponda a nada real. O rio do tempo, esse fluxo que carrega você do nascimento até a morte, pode não existir lá fora. Pode ser uma construção da sua cabeça. E o mais perturbador é que essa não é uma ideia de místico, nem de filósofo de rede social. Ela nasce das equações mais bem testadas da história da ciência. Neste vídeo, eu vou te levar do tempo que você conhece até a fronteira onde ele se desfaz. E como sempre neste canal, eu vou ser honesto com você sobre cada passo. O que é fato medido em laboratório, o que é interpretação séria mas em disputa, e o que é mistério puro, aberto, sem dono. Porque nessa história existem os três, e quem mistura os três te engana. Vamos começar pelo tempo que parece óbvio. Isaac Newton, no século XVII, deu forma matemática à intuição que você carrega aí dentro. Para Newton, o tempo era absoluto, verdadeiro e matemático. Um relógio cósmico, único, tic-taqueando igual para todo mundo, em todo lugar, independente de qualquer coisa. O universo inteiro envelhecendo junto, no mesmo ritmo. Durante mais de 200 anos, essa ideia funcionou tão bem que ninguém teve motivo para duvidar dela. Ela construiu pontes, previu eclipses, guiou navios. O tempo absoluto parecia tão sólido quanto o chão. Até que, no início do século XX, um funcionário de um escritório de patentes na Suíça começou a puxar um fio solto. Albert Einstein percebeu que, se a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, e os experimentos teimavam em dizer que era, então alguma outra coisa precisava ceder. E o que cedeu foi justamente o que parecia inegociável. O tempo. Na Relatividade Especial, publicada em 1905, o tempo deixa de ser um rio único e vira algo pessoal. O seu relógio e o meu relógio não precisam concordar. Quanto mais rápido você se move, mais devagar o seu tempo passa em relação a quem ficou parado. Isso se chama dilatação do tempo. E aqui eu preciso cravar a primeira fronteira, porque isso não é hipótese, não é interpretação, não é filosofia. É fato medido. Cientistas colocaram relógios atômicos, os relógios mais precisos que a nossa espécie já construiu, dentro de aviões, e os compararam com relógios idênticos que ficaram no chão. Os relógios viajantes voltaram marcando menos tempo. Não porque quebraram, porque o tempo deles, de fato, passou mais devagar. E tem mais. 10 anos depois, na relatividade geral, Einstein mostrou que a gravidade também mexe no tempo. Perto de uma grande massa, o tempo anda mais devagar. Longe dela, mais depressa. O seu relógio no alto de uma montanha corre um pouquinho mais rápido do que na beira do mar. A diferença é minúscula, mas é real e foi medida. Hoje existem relógios tão sensíveis que detectam essa diferença entre 2 degraus de uma escada. O tempo no seu rosto passa diferente do tempo nos seus pés. E se você acha que isso é curiosidade de laboratório, sem efeito na sua vida, preste atenção no seu bolso. O GPS do seu celular só funciona porque os engenheiros levam a relatividade a sério. Os satélites de posicionamento orbitam a Terra em alta velocidade, o que atrasa os relógios deles, e ao mesmo tempo sentem uma gravidade mais fraca, o que adianta esses mesmos relógios. O efeito líquido é que o tempo lá em cima corre um pouco mais rápido que aqui embaixo. Parece detalhe, mas se ninguém corrigisse isso, o erro do seu GPS cresceria na casa de 10 km por dia. Em uma semana, o mapa te colocaria em outra cidade. Toda vez que o aplicativo te leva até a rua certa, ele está confirmando, em silêncio, que o tempo absoluto de Newton morreu.
Então guarde este primeiro marco, porque ele é sólido. O tempo não é um rio único. Ele estica e encolhe com velocidade e gravidade. Isso está para além de qualquer dúvida razoável. Mas repare que, até aqui, o tempo ainda existe. Deformado, elástico, pessoal, mas existe. Einstein bagunçou o rio, só que o rio continua correndo. A pergunta deste vídeo é mais funda e mais estranha. E se não houver rio nenhum? E se o próprio fluir, o próprio passar do tempo, for uma miragem? Porque é exatamente isso que uma parte séria da física moderna começou a suspeitar quando juntou as peças que você vai ver agora. E o primeiro golpe nessa direção não vem da física quântica, ainda. Vem do próprio Einstein, de uma consequência da relatividade que quase ninguém te conta, porque ela é grande demais para caber numa aula de escola. Ela diz respeito a uma palavra que você usa todos os dias, achando que sabe o que significa. A palavra agora. Respira fundo, porque a partir daqui, o chão começa a se mover. Quando você diz agora, você imagina uma fatia do universo, uma fotografia cósmica em que tudo acontece ao mesmo tempo. Você ouvindo este vídeo, alguém atravessando uma rua em Tóquio, uma tempestade em Júpiter, uma estrela explodindo do outro lado da galáxia. Parece óbvio que essa fatia existe, que há um presente universal, o mesmo para todos, e que a realidade é essa fatia avançando. A relatividade diz que isso está errado. E não um pouquinho errado. Completamente errado. Einstein mostrou que dois observadores em movimento, um em relação ao outro, fatiam o universo de jeitos diferentes. O que é presente para um pode ser passado para o outro, e futuro para um terceiro. E o detalhe crucial: nenhum deles está enganado. Não existe a fatia certa. Não existe um agora oficial do cosmos. A simultaneidade, a ideia de que dois eventos distantes acontecem ao mesmo tempo, depende de quem olha. Existe até um experimento mental famoso sobre isso. Imagine alguém caminhando calmamente numa calçada aqui da Terra, enquanto você fica parado. Para efeitos práticos, vocês dois vivem no mesmo mundo. Mas se a gente perguntar o que está acontecendo agora na galáxia de Andrômeda, a milhões de anos-luz daqui, as respostas de vocês dois divergem. Pela matemática da relatividade, a mera diferença de caminhada muda a fatia de Andrômeda que conta como agora, e essa mudança pode ser de dias. Um de vocês diria que a frota alienígena ainda está decidindo partir, o outro, que ela já partiu. Os dois estariam certos. Pense no que isso significa. Se o presente de cada observador é diferente, e todos são igualmente válidos, então o futuro de alguém já é o presente de outra pessoa. E o passado de alguém ainda é o presente de um terceiro. Junte todas essas fatias e você chega numa conclusão vertiginosa. Todos os momentos precisam existir juntos. O seu nascimento, este instante, a sua velhice, tudo isso estaria lá, gravado no tecido de um universo de 4 dimensões, 3 de espaço e 1 de tempo, formando o que os físicos chamam de bloco-universo. Nesse quadro, o tempo não passa. O tempo simplesmente é, como uma estrada completa, do início ao fim, onde cada quilômetro existe ao mesmo título que os outros. Você não é algo que avança pela estrada. Você é uma linha desenhada nela, do berço ao túmulo, inteira, de uma vez. O que chamamos de fluxo seria só a perspectiva de cada ponto da linha olhando para os vizinhos. O próprio Einstein levou isso a sério até o fim da vida. Quando morreu o seu amigo Michel Besson, Einstein escreveu uma carta para a família que ficou famosa. Nela, dizia que a morte não significava tanto, porque para os físicos a separação entre passado, presente e futuro não passa de uma ilusão. Teimosa, ele acrescentou, mas ilusão. Um mês depois, o próprio Einstein morreu. Aquela carta foi, talvez, a coisa mais próxima de um consolo que a física já ofereceu a alguém. Agora, a fronteira da honestidade, porque este canal existe por causa dela. A relatividade da simultaneidade é fato. Está nas equações e nos experimentos, e ninguém que entende do assunto discute isso. Mas o bloco-universo, a conclusão de que todos os momentos existem de verdade, é uma interpretação fortíssima, defendida por gente enorme, talvez a leitura mais natural das equações.
Só que não é a única. Existem físicos e filósofos sérios que aceitam toda a relatividade e ainda assim acreditam que o presente tem algo de especial, que o futuro está genuinamente em aberto. O debate está vivo, e quem te disser que está encerrado, para qualquer um dos lados, está vendendo certeza que não tem. O que dá para dizer, com os pés no chão, é o seguinte: a física funciona perfeitamente sem um agora universal. As equações não precisam dele. Em lugar nenhum da relatividade existe um marcador dizendo este é o momento real. E isso já deveria tirar o seu sono um pouquinho, porque a coisa mais vívida da sua experiência, a sensação de que este instante é especial, é exatamente a coisa que a teoria dispensa sem sentir falta. Mas talvez você esteja pensando, tudo bem, o tempo é relativo, o presente é relativo, mas o tempo ainda está aí. A estrada existe, mesmo que completa. E você tem razão. Na relatividade, o tempo, deformável e estranho como é, continua sendo parte fundamental do cenário. O espaço-tempo é o palco onde tudo acontece. Para encontrar a suspeita mais radical, a de que o próprio palco é fabricado, a gente precisa descer mais um andar. Precisa sair do mundo das estrelas e dos satélites e mergulhar no mundo dos átomos, onde as regras são outras e onde o tempo, curiosamente, sempre foi um hóspede mal acomodado. Porque existe um detalhe que os documentários raramente contam. As duas maiores teorias da física, a relatividade e a mecânica quântica, tratam o tempo de jeitos incompatíveis. Uma o trata como massa de modelar, a outra como um relógio pendurado do lado de fora do universo. As duas funcionam absurdamente bem, cada uma no seu território. Mas quando os físicos tentam juntá-las numa teoria só, uma teoria quântica da gravidade, acontece uma coisa que ninguém esperava. O tempo some das equações. Simplesmente desaparece. E é nesse buraco, nesse silêncio matemático, que nasce a ideia mais estranha deste vídeo. A de que o tempo não é um ingrediente do universo. É um efeito, uma miragem gerada por algo mais profundo. Segura essa ponta, porque agora a gente vai puxar o fio até o fundo. Na mecânica quântica, o tempo é um estranho no ninho. Enquanto a relatividade transformou o tempo em algo flexível, tecido junto com o espaço, a teoria quântica o deixou do lado de fora. Nas equações que descrevem átomos e partículas, o tempo é só um parâmetro externo, um relógio de parede que ninguém explica, marcando o compasso enquanto as probabilidades dançam. A teoria mais precisa da história da ciência simplesmente pega o tempo emprestado, sem perguntar de onde ele vem. E dentro desse mundo quântico existe um fenômeno que desafia a própria ideia de sequência: o emaranhamento. Duas partículas podem ficar tão profundamente conectadas que medir uma define instantaneamente o estado da outra, não importa a distância. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e detestava a ideia. Mas os experimentos foram feitos, décadas depois, com fótons separados por quilômetros, e o veredito é fato: o emaranhamento é real. A natureza mantém correlações que não viajam pelo espaço como uma carta viaja, e que não respeitam a nossa intuição de antes e depois. Foi olhando para esse fenômeno que dois físicos, Don Page e William Volterra, tiveram uma ideia radical em 1983. E se o tempo não fosse um ingrediente do universo, mas um subproduto do emaranhamento? A proposta funciona assim. Imagine o universo inteiro como um único sistema quântico, congelado, sem relógio externo nenhum. Agora divida esse sistema em dois pedaços emaranhados. Um pedaço pode funcionar como relógio para o outro. A mudança que você chama de tempo seria só a correlação entre as partes, o ponteiro de um lado, o mundo do outro. Visto de dentro, o universo parece evoluir, fluir, envelhecer. Visto de fora, se existisse um lado de fora, nada estaria acontecendo. O todo estaria parado, completo, eterno. O tempo seria uma experiência de quem está dentro, não uma propriedade do todo. E essa não é uma fantasia solta. Ela conversa com uma das equações mais enigmáticas da física, a equação de Wheeler-DeWitt, escrita quando os físicos tentaram aplicar as regras quânticas ao universo inteiro para descrever a gravidade. Essa equação deveria contar como o cosmos evolui, mas quando ela ficou pronta,
os seus autores perceberam algo assombroso. A variável tempo não estava nela. A descrição quântica do universo como um todo é atemporal. É estática, como se o cosmos, no nível mais fundamental, fosse uma fotografia, e não um filme. Os físicos chamam isso, até hoje, de o problema do tempo. Em um experimento de laboratório de 2013, feito com fótons emaranhados, mostrou que o mecanismo de Page e Voltaire pelo menos funciona em pequena escala. Um observador dentro do sistema vê evolução. Um observador de fora vê um estado parado. Aqui vale demarcar a fronteira de novo, com toda clareza. O emaranhamento é fato. A equação de Wheeler-DeWitt é matemática séria, mas aplicá-la ao universo inteiro é hipótese. O tempo emergente de Page e Voltaire é hipótese. Elegante, testada em miniatura, mas hipótese. Ninguém provou que o tempo do universo nasce assim. O que se pode dizer é que a física mais fundamental que temos consegue descrever a realidade sem colocar o tempo na fundação. E várias das tentativas de unificar a física apontam na mesma direção. Na gravidade quântica em loop, o espaço é feito de grãos discretos e o tempo emerge das interações entre eles. Na teoria das cordas, o próprio espaço-tempo pode ser uma aproximação, um efeito coletivo de estruturas mais profundas, como a temperatura é um efeito coletivo de moléculas se agitando. Nenhuma dessas teorias está comprovada, mas é notável que, cada vez que a física tenta descer ao porão da realidade, o tempo fica para trás, como um casaco pendurado na entrada. E existe um físico que dedicou a vida a essa ideia e a tornou famosa. Carlo Rovelli, um dos pais da gravidade quântica em loop. Rovelli defende que, no nível fundamental, não existe a variável tempo. Existem eventos, relações, mudanças de umas coisas em relação às outras. O mundo, diz ele, não é um conjunto de coisas que estão no tempo. É uma rede de acontecimentos. E o fluxo que você sente teria uma origem surpreendente: a ignorância. Nós não enxergamos os detalhes microscópicos do universo, só médias borradas. E é desse borrão que nasce a seta do tempo, apontando do passado para o futuro na mesma direção em que a desordem, a entropia, cresce. O gelo derrete no copo, o ovo não desfaz a omelete, a fumaça não volta para o cigarro. É isso que separa ontem de amanhã. Não uma engrenagem cósmica, mas uma estatística. O calor, diz Rovelli, é a assinatura do tempo. Onde nada esquenta, nem esfria. Onde nada se desordena. Não há diferença entre passado e futuro. Pense no tamanho dessa inversão. A física começou tratando o tempo como o palco absoluto de Newton. Einstein transformou o palco em massa de modelar. E agora, na fronteira da pesquisa, a suspeita é de que nem palco existe. Que o tempo está mais para a temperatura do que para o alicerce, real na sua experiência, útil na descrição do dia a dia, mas ausente do nível fundamental. Uma propriedade que aparece quando você olha o mundo de longe, com olhos grossos, e desaparece quando você chega perto demais. Se isso estiver certo, o rio em que você sente estar navegando não seca. Ele nunca existiu. Existia só o navegar. Mas então sobra a pergunta mais difícil de todas. Se o tempo fundamental talvez não exista, por que a sensação dele é a coisa mais forte da sua vida? Por que o agora queima na sua consciência com essa urgência? A resposta honesta é que ninguém sabe. E é para dentro desse mistério, o último território, que a gente vai agora. Chegamos ao território que a física ainda não conquistou. O mistério. E ele mora exatamente aí, atrás dos seus olhos. Porque mesmo que o bloco universo esteja certo, mesmo que todos os momentos existam juntos, mesmo que o tempo seja só emaranhamento e entropia, sobra um fato bruto que nenhuma equação explica. Você sente o tempo passar. Sente o agora como uma brasa. Sente o passado como saudade e o futuro como ansiedade. Se o fluxo não está lá fora, porque ele é a textura de tudo aqui dentro. A neurociência tem pedaços de resposta. O seu cérebro não é um espelho do mundo, é um contador de histórias. Ele recebe sinais que chegam com atrasos diferentes, dos olhos, dos ouvidos, da pele, e costura tudo numa narrativa única, com começo, meio e fim.
Ele guarda traços do que passou e chama isso de memória. Ele simula o que pode vir e chama isso de futuro. Esse vai-vem mental, essa viagem no tempo que você faz sem sair do lugar, foi uma das maiores vantagens evolutivas da nossa espécie. Quem lembrava do predador de ontem e antecipava a seca de amanhã, sobrevivia. O sentido de fluxo pode ser isso. Não uma janela para a estrutura do cosmos, mas uma ferramenta de sobrevivência, tão útil que virou a própria moldura da consciência. Mas repare que isso empurra o problema, não resolve. Dizer que o cérebro constrói o fluxo não explica por que a construção vem acompanhada de experiência. Porque existe algo que é ser você neste instante. A física descreve relações, a neurociência descreve mecanismos, e a pergunta sobre o agora vivido continua ali, intacta, olhando para nós. Talvez seja a mesma pergunta sobre a própria consciência, usando outra máscara. E aí vem a questão que incomoda todo mundo que chega até aqui. E o livre-arbítrio? Se o bloco universo for verdade, o seu amanhã já existe. As suas escolhas de amanhã já estão lá, gravadas na estrada. Isso significa que você é um passageiro fingindo dirigir? Calma. Aqui a honestidade pede cuidado dobrado. Primeiro, o bloco universo é interpretação, não fato, e você viu isso na segunda parte. Segundo, mesmo dentro do bloco, as suas escolhas não deixam de ser suas. Elas continuam sendo o elo que liga as suas razões aos seus atos. O que muda é a imagem de fundo. Em vez de um futuro fantasma que se materializa aos poucos, um futuro que existe do mesmo jeito que o seu passado existe. Filósofos sérios discutem há um século se isso destrói a liberdade ou só a redescreve. Não há veredito. Quem te vender de novo, está vendendo certeza que não tem. O que existe, isso sim, é um efeito colateral estranho e quase terapêutico dessas ideias. Pense nas pessoas que você perdeu. No quadro do bloco universo, aquele domingo de manhã em que tudo estava bem não deixou de existir. Ele não está mais acessível a você, que é uma linha avançando na estrada. Mas ele está lá, tão real quanto este instante, permanente, intocável. Foi isso que Einstein tentou dizer à família do amigo Besso. Para a física, a separação entre passado, presente e futuro é uma ilusão teimosa. Ninguém precisa acreditar nisso para viver. Mas é curioso que a visão mais fria e matemática do tempo seja também, de algum modo, a mais consoladora. E o que fazer com tudo isso na sua vida prática, amanhã de manhã, quando o despertador tocar? 3 coisas, e nenhuma delas é mística. Primeira, desconfie da tirania do relógio, mas não do relógio. O tempo das agendas, dos prazos e dos aniversários continua funcionando, como a temperatura continua funcionando mesmo não sendo fundamental. Emergente não significa falso. Significa que há algo mais profundo por baixo. Segunda, leve o presente a sério de outro jeito. Se a física está certa e não existe um agora universal, o único agora que você tem acesso é o seu. Ele não é uma fatia do cosmos. É uma fatia de você. A atenção que você dá a ele é, literalmente, a única forma de tempo que você possui de verdade. E terceira, aceite viver com perguntas abertas. Você passou 20 e tantos minutos descendo do tempo absoluto de Newton até um porão onde o tempo talvez nem exista. E a resposta final não veio. Ela pode não vir na nossa geração. A maturidade intelectual que este canal defende é essa: segurar o fato com uma mão, a hipótese com a outra, e deixar o mistério respirar no meio, sem pânico e sem pressa. Porque, no fim, o tempo é o mais estranho dos assuntos. É a única coisa que você gasta sem saber o que é. A única riqueza que diminui, não importa o que você faça. E talvez, só talvez, nem seja uma coisa. Talvez seja o jeito que um universo parado encontrou de se sentir vivo através de você. Quando você olha um relógio, pode ser que não esteja vendo o mecanismo do mundo. Pode ser que esteja vendo seu próprio reflexo. A memória atrás, a expectativa na frente, e no meio essa brasa breve que chamamos de agora. Se este vídeo mexeu com a sua noção de tempo, escreve nos comentários o agora. Só isso. Vou saber que você chegou até aqui e que chegou inteiro. E se você quer continuar explorando as ideias grandes demais que a maioria evita,
se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana, a gente pega uma dessas perguntas que não cabem no dia a dia e olha para ela de frente, com honestidade, sem atalho e sem anestesia. O tempo, seja lá o que ele for, está passando. Ou talvez seja você que esteja passando por ele. De qualquer forma, obrigado por gastar um pedaço do seu comigo. Até o próximo vídeo.